E aí, tudo na paz aí? Graças a Deus, tudo na paz. Boa noite, meu povo. Boa noite vocês online no Facebook, vocês que estão online aí no YouTube. É um prazer estar falando com vocês aqui. Agradecer aí a presença dos nossos amigos, César Pastel, agradecendo a presença do Tiago, presidente da Associação Comercial de Cáceres, também a presença do meu amigo, o Arthur Gonzaga Júnior, Jornal Oeste, direto da fonte, acadêmico, né? E um prazer estar com você. Obrigado por terem aceitado o convite para este papo. Esperamos que seja um bate-papo, que seja para a população, porque às vezes muitas pessoas não têm coragem para as coisas, e nós não temos medo, né, Gonzaga? Né, Pastorella? Meu amigo Tiago, a gente não tem muito conhecimento, mas eu vi que é um cara de rocha, aceitou estar comigo aqui. E agradecer também ao Júnior, que está lá em Cuiabá, o cara deu isso, se não fosse ele, nós estaríamos aí ainda com aquela live celular, mas graças a Deus o Júnior se dispôs a estar nos ajudando. E estamos aqui. Vamos ao que nos interessa, né, César? Boa noite. É isso aí. Compartilhando também nas redes sociais aqui, está na nossa página. Também no Facebook. Vou também disponibilizar na nossa página tanto o link para essa live do Facebook quanto a do YouTube. Ok. E aí, meu amigo Tiago, boa noite, como está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aqui tudo certo, graças a Deus. Cumprimento a todos, Gonzaga, César, Eliezer, obrigado pelo convite. E o nosso amigo Júnior, que está dando suporte, acabou de me ajudar aí a conseguir entrar aqui na live. Gonzaga, boa noite a você também. Como é que você está, meu amigo? Tudo paz? Eu? Ave Maria, bom demais. Obrigado pelo convite. Então tá joia. Thiago, do Chesney, o Júnior Cavano. Dando suporte, acabou de me ajudar E vamos para o debate, né? Estou com uma aqui quentíssima aqui. Na paz de Deus, tranquilo. Vou começar aqui Eu quero começar a nossa conversa já falando com o meu amigo Tiago. Tem só para avisar. Eu quero começar lá comigo, Tiago, aí. Que tem um delay. Delayzinho, né? Desliga o áudio dos computadores, desligar o fone dos computadores e deixar só o retorno. Beleza. Melhorou aí? Então, eu quero conversar aqui com o Thiago. Foi bem polêmica aí, tiveram aí várias reuniões na Câmara Municipal, né, Thiago? Inclusive, eu acompanhei algumas lives aí, transmitidas pelo vereador Pastorella, a respeito do decreto a qual despachou no município de Cáceres, aquele decreto que multava os donos do estabelecimento comercial onde com clientes sem máscara. E a multa era maior do que a multa do Estado, né? A multa do Estado na época, o governo baixou o decreto. A multa era 40, o município falava em multa de um salário mínimo, e seria 2 salários mínimos. Eu queria saber, Tiago, isso foi resolvido? A Câmara conseguiu o decreto do prefeito? Como é que está o lado dos comerciantes, como presidente da Associação Comercial? Como que você está vendo isso?
Então, na verdade é o seguinte, desde que surgiu a publicação desse decreto, a gente não concorda com esse decreto, né? Na verdade, eu particularmente vejo ele como inconstitucional, até consultei algumas pessoas em relação a isso, e eu tive a oportunidade, nessa semana, de estar conversando com o presidente da Câmara, o Rubens Macedo, a respeito disso, tá? Se eu não me engano, foi na quarta-feira que a gente conversou, e ele garantiu, né, que esse decreto, o projeto de lei, na verdade, ele vai ser alterado, e eles vão votar uma nova proposta, de acordo com as medidas adotadas pelo governo estadual. Tá? E outra questão que ele me garantiu também é que, primeiro, vai haver uma notificação. Tá? Então, antes de montar o estabelecimento, vai haver essa notificação. Qual que é o posicionamento do comércio em relação a isso? A gente já está vivendo uma situação muito atípica, tem muitas empresas fechando, muitas empresas quebrando, né? O pessoal não tem caixa para aguentar a diminuição do volume de vendas, e uma lei ou um decreto que venha penalizar o comerciante pela ação de outra pessoa, ela vai prejudicar esse comércio. Então, na verdade, a gente não concorda com a multa, a gente entende a questão do prefeito e também do governo do estado, né, acabar penalizando o comércio, mas a gente não concorda e, paralelo a isso, a gente está fazendo toda uma campanha para conscientizar toda a população e também o empresário, o comerciante, para que ele não deixe ninguém entrar no seu comércio sem máscara. Tá? A gente sabe que o uso de máscara, ele é o uso de máscara correto, né? Ele ajuda a diminuir a propagação do vírus, então a gente está fazendo uma campanha, né, mais uma vez a iniciativa privada puxa à frente, fazendo uma campanha para poder conscientizar a população e orientando os comerciantes a não deixar ninguém entrar com máscara. A gente vai aguardar, não sei se vão votar nessa segunda-feira, esse projeto de lei que o prefeito mandou, já com a alteração, mas o que o Rubens Macedo me garantiu é de que não vai haver a multa no valor de um salário mínimo, e sim acompanhando o valor que o governo do estado definiu, e também vai haver uma notificação, uma orientação antes de multar. Uma legislação municipal para prejudicar o comerciante, se já vai ter a lei estadual. Então, infelizmente, não houve esse diálogo com os vereadores, não está na pauta para votação na segunda-feira. Nem a revogação do decreto, esse decreto novamente constitucional aqui, do município de Cáceres, e nem está na pauta também a votação desse outro projeto de lei que foi enviado. Na verdade, isso não foi nem discutido, não passou nem nas comissões foi deliberado. Mas eu já coloco essa questão. Qual é a necessidade, em que medida se faz necessário nós criarmos uma legislação municipal para multar também o comerciante que for flagrado infringindo essa lei estadual que está para ser aprovada lá na Assembleia. Então, desde já fica nosso repúdio a essa duplicidade de penalização do comerciante. Então, na verdade, Gonzaga, essa é uma dúvida que fica para a gente também, porque se já há um decreto ou uma lei estadual, não haveria necessidade, né, a não ser que fosse algo mais rigoroso, certo? Mas dá a impressão de que
eu acho que a multa vai para quem chegar primeiro a fiscalizar, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente conversou numa reunião, na oportunidade estava o vereador Walter Zacarquim, estava o advogado da Câmara e um outro representante da Prefeitura. Foi algo, assim, meio informal, né? Na verdade, eu fui levar um pedido, né, para o presidente, para que ele reconsiderasse essa questão da multa ser de um salário mínimo, tá? E, na oportunidade, o que ele me disse foi o seguinte, nós iremos acompanhar o valor do governo do Estado, que até no dia 22 estimava-se que seria R$140, e nós iremos oportunizar que haja uma notificação, uma advertência antes de multar. Tá? Eu acredito que, como já tem o decreto estadual, na verdade a gente já está sendo punido, né, como comerciante, mas a importância de haver uma orientação e haver uma notificação, né, até para alertar as pessoas em relação a isso e as pessoas se prepararem também. Gonzaga, o que você tem a dizer a respeito desse ponto de vista, igual o presidente da SAI colocou aí, que com o Rubio Macedo, que é do Pastorello, disse que não houve essa conversa com os 15 vereadores na Câmara até hoje, né? E que essa conversa até o vereador César Pastorello. O que você acha dessa colocação e ação, principalmente na Câmara Municipal? Uns falam, aí outros ficam de fora, até outros membros da Câmara. Como que você vê isso? Olha, Eliezer, tirando o Aval, o Rosinei, o Zé Eduardo, o Claudio Henrique e o próprio Cesare, né? E com todo o respeito que eu tenho pelo Cleudes, pela Elza, pelo meu irmão de igreja Jerônimo, né? Eu não sei o que o Francis fez com esses 10 vereadores. Os caras estão cegos, eles não agem em detrimento do pensamento popular. Se o Francis falar, come cocô, os 10 comem cocô. É impressionante. Gente, olha só, hoje aconteceu uma situação, eu recebi, Thiago, cedo, a Cíntia do Dito, o Peterson do Canoas, o menino que tem um hot dog lá na Talhamares, Carlinhos Cintura de Pagu dos Churrasqueiros. 5, por Deus do céu, desesperados. Falou, Gonzaga, a gente não sabe mais o que fazer. Eu falei para eles, olha, abram, vocês vão quebrar. Sabe? Tem uma lei que fala que não, tem uma situação que fala que não, mas é a lei contra desemprego, contra quebrar. Nós estamos num extremamente pesado. Cáceres tem 85% das empresas, 85% de empresas pequenas e médias. Informalidade na casa dos 60%. Quebra. Os peitinhos do Miguel aqui do lado, os peitinhos do corintiano aqui do lado da igreja, os caras estão, entendeu? São empresas de economia familiar, mas estão com a língua para fora. Tem que flexibilizar. Temos um problema de saúde pública instalado, então vamos fazer o seguinte, organiza a distância, põe máscara, põe álcool gel. Gente, não podemos gerar um caos muito maior. Vai morrer. Não, sabe? Esse discurso de morrer. Eu vi essa semana quando essa menina, sobrinha do Francis lá, que é da família do Mato Sushita, de Mirassol, morreu. Primeira coisa que eu fui perguntar, se ela tinha algum problema, se ela se enquadrava no grupo de risco, como eu, que fiz bariátrica, né? E eu descobri que a menina era asmática. Então, essa criança
que Deus a tenha, uma vida pela frente linda, moça, entendeu? Ela morreu decorrente da doença, mas porque ela é do grupo de risco, como são os idosos, como são qualquer pessoa que tem outras doenças pré-existentes. Então, nós estamos num conflito seríssimo, em que nós precisamos manter emprego, a gente precisa comer, mas a gente precisa tomar cuidado com uma doença. Só que alguém tem que ter o juízo para tentar conduzir isso com equilíbrio. Como é que conduz isso, Tiago? Dito bendito na Praça Barão do Rio Branco, né? A Cíntia me falou hoje, falou assim, Gonzaga, a gente abriu hoje de novo. Falei, Cíntia, como é que está funcionando? Ela falou assim, não, é uma mesa lá, uma mesa aqui e uma mesa lá. Tá bom para você, Cíntia? Ela falou assim, olha, não é o ideal, mas pelo menos não radicalizou, né? Então, assim, a gente precisa encontrar um meio termo. A gente tem um problema de saúde instalado, a gente tem um problema de sobrevivência econômica também, do outro lado, né? Não vou discutir coisa de nível presidente da República e... Não, vamos discutir o local, entendeu? Nós estamos com esse problema. Até eu me coloco no lugar do prefeito Francis Mais. Eu juro por Deus e pela minha filha, eu não queria estar no lugar do Francis hoje. Ele comerciante, precisando manter um negócio, e a sobrinha dele morreu essa semana com uma doença, que é o Covid-19. Olha que situação, né? Agora ele entrou num conflito psicológico, né? Abro ou não abro, né? Só que ele precisa continuar com esse pensamento. Nós temos um problema de saúde instalado que nós temos que gerenciar, mas nós temos um problema econômico também terrível, porque nós somos uma cidade pobre, né? De prestação de serviço, de muita gente que sobrevive de subemprego. Então, nós precisamos tratar isso com o pé no chão, sem politicagem. Em relação à Câmara de Vereadores, dispensa comentário. No dia que eu vi o Rubens virar presidente da Câmara, falei, aquilo ali não vai prestar. Tá? Porque, assim, são profissionais desse negócio, vivem disso, não tem outra profissão. São assalariados da política. Mas, assim, tranquilo. E eu queria depois tocar num assunto, se me permitir, o César, o Thiago e você, Eliezer, sobre quem está por trás dessa vagabundagem de diminuir 15 para 11 vereadores. Tá? Para quem não sabe, tem gente por detrás e com um objetivo. Depois, se me pergunta, eu falo. Deixa eu fazer uma... Isso, vamos discutir. Continua, cortei, mas pode continuar aí. Pode. Tá lá, ué. Você que é o dono da live? Pode falar, César, fica à vontade. Tem que ter a conversa aí, a gente... Tem que fazer uma correção na fala do Gonzaga. A moça que faleceu, ela não faleceu porque tinha asma, ela podia viver com asma o resto da vida. Ela faleceu porque também adquiriu, foi contaminada com o SARS-CoV-2, com o coronavírus. Então, esse conceito de grupo de risco, ele já não existe mais. Na verdade, o que nós temos é quem não vai morrer, quem vai morrer, e está espalhado em qualquer idade, em qualquer condição. Você bariátrico, eu obeso, outro colega hipertenso, outro que é fumante. Então, não tem, dentro desses percentuais de tudo que as pessoas têm, se a gente considerar hoje que a grande parte da população já tem, por exemplo, pressão alta, já toma uma medicação para pressão alta, que é uma porta aberta para o vírus, né, que são os ECA, né, o nome técnico é ECA, mas que permite que o vírus instale em todas as células. Então, a gente tem que esquecer esse negócio de grupo de risco. Todos nós estamos suscetíveis a morrer. Se houver o controle para que não haja contaminação, é ótimo. Mas isso não é uma política municipal, e digo mais, nem uma política estadual. Realmente não tem como a gente fugir da responsabilidade de ser uma política nacional, uma política federal. Todos os países que estão conseguindo segurar
a contaminação, como a Bolívia, como o próprio Paraguai, eles estão fazendo políticas nacionais. Os países que tardaram a adotar a política nacional, como foi o caso dos Estados Unidos, estão colhendo os frutos. Ele também lá foi assim. Deixa primeiro os estados verem como vão se organizar, porque lá é uma federação diferente do Brasil, e é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está igual aos Estados Unidos. Cada estado faz o que quer, o governo federal está mandando nada. E estão se organizando. Então, o Rio de Janeiro é uma política, o Mato Grosso é outra. Como se nós fôssemos estados federados, igual aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos foi um modelo, olha o que aconteceu. Então, a contaminação existe. Funcionamento do comércio é necessário, inclusive dos restaurantes, porque tem um efeito colateral da restrição ao funcionamento dos restaurantes que ninguém percebeu, que foi o aumento da clandestinidade. Então, eu tiro o cliente da mesa, daquela pessoa que trabalha com alvará sanitário, que trabalha dentro das normas de higiene, que trabalha sob fiscalização, e coloco na mão de pessoas, por exemplo, que vão passar a comer da marmita, que às vezes não tem toda essa segurança, não tem. Começou hoje, justamente por falta de restaurante. O restaurante fechou, as pessoas precisam comer. Quem não faz comida vai ter que comprar em algum lugar. E aí abriu-se um mercado clandestino, que pode contaminar muito mais gente, e aí falando a questão da contaminação, do que os cuidados necessários nos restaurantes e nesses estabelecimentos. Eu também concordo. Junto com o setor de entretenimento, junto com os músicos, junto com as casas de show, os restaurantes, os bares dos restaurantes foram os mais prejudicados economicamente agora aqui na nossa cidade. E, querendo ou não, eles fazem parte até do nosso atrativo turístico. Por isso, eles movimentam a nossa economia. Uma coisa que eu ainda quero acrescentar, rapidamente, é que é possível conviver com o coronavírus e com os cuidados, etc. Tal? Não é possível. Nós estamos em um momento como se nós estivéssemos em uma guerra. Se a gente tivesse entrado em guerra agora, por exemplo, contra entrado em guerra contra o Paraguai, uma guerra contra a Bolívia, né, nós estaríamos vivendo numa situação que a gente não sabe quanto tempo é. A decisão de manter fechado, manter aberto, a decisão, por exemplo, das escolas, que são os grandes, a maior forma de contaminação em todo o mundo foi a escola. Itália, Espanha, adotaram a política errônea de dizer: isola o grupo de risco, criança não morre de coronavírus, então deixa estudar. Cada criança contaminada contaminou uma sala inteira e levou a contaminação para suas casas e causou o que causou. Então, esse tipo de política não pode, esse tipo de decisão não pode ser uma decisão política, baseado em taxa de ocupação do UTI, nem baseado, né, em números de contaminação. Porque quanto mais o isolamento, o distanciamento social e os cuidados funcionarem, máscara, luva, álcool gel, quanto mais isso funcionar, menor vai ser o índice de contaminação. Então a gente não pode tomar decisão política em cima disso. Tem que ser decisão científica, tem que ser decisão técnica, tem que ser com o epidemiologista, né? Não é nem o Cesare falando, nem o governador falando, tem que ser epidemiologista, e eles vão falar o quê? Eles vão dizer que não há meios seguros, por exemplo, hoje no Brasil, no mundo, não há meios seguros de, por exemplo, reiniciar as aulas, colocar 30 crianças dentro de uma sala de aula. Não há. Absolutamente não há. Se fizer, para contaminar todo mundo. Então, só fiz essa observação, porque nós temos que vencer o vírus. Né? Nós temos que vencer. E se isso daí talvez levar 2 anos, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos. Nesse tempo, nós vamos ter que nos reinventar de alguma forma. Mas, como eu falei, eu sou 1000 vezes mais favorável a ter controle e abrir de forma, como se diz, responsável o funcionamento dos bares, restaurantes, principalmente restaurantes, e quem vende comida, do que deixar alastrar uma clandestinidade que a gente tem visto aí. Não sei se o presidente da Associação Comercial pode falar sobre isso, mas acredito que sim. Talvez ele também já tenha percebido esse aumento da clandestinidade. Exatamente, Cesare. Complementando o que você falou, que o Gonzaga também tinha citado, a solução, o ideal, acredito eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, é que a solução deveria vir do governo federal, certo? Então, garantir a renda das pessoas, garantir instrumentos legais para dar condição de sobrevivência das pessoas, e aí todo mundo enfrentar esse período de quarentena, até a gente isolar, né, essa questão do vírus e garantir um retorno seguro. Isso não aconteceu, tá? Já que isso não aconteceu,
automaticamente a iniciativa privada é obrigada a buscar soluções para poder funcionar de forma segura. Tá? Como é que está acontecendo hoje? A gente percebeu, né, exatamente a questão da clandestinidade, até tinha comentado com o Cesare em outra oportunidade. Então, tem muito clandestino na área de alimentação, né? As pessoas estão dando um jeito de sobreviver. E a gente não sabe qual é a garantia de segurança disso, tá? Hoje, bares, restaurantes, lanchonetes, academias, eles podem funcionar? Podem, tá? Existia um decreto estadual, o decreto número 432, que proibiu essas atividades. A Prefeitura de Cáceres em nenhum momento proibiu nada. A única coisa que a Prefeitura proibiu foi as aulas e foram os velórios, se eu não me engano, no decreto 120. Esse mesmo decreto 120, ele diz que bares, restaurantes, lanchonetes similares precisam atender da seguinte forma: mesas, 2 metros uma da outra, apenas 2 pessoas por mesa, né? Redobrar os cuidados com a higiene, né? Com a questão da segurança. Então, esse decreto ele ainda é vigente, tá? O prefeito não revogou esse decreto, as pessoas precisam cumprir ele e precisam cumprir aquele decreto 152, que fala do termômetro, do álcool gel, da pia, né? Então, assim, o empresário ele vai ter que se adequar de alguma forma. A preocupação é muito grande, né? A gente sabe que o ideal seria realmente que o Brasil e também a nossa cidade tivesse um período de quarentena e todo mundo tivesse as garantias dos seus direitos de sobrevivência, mas como a gente não teve isso, a gente vai ter que enfrentar de outra forma, né? O que a gente faz hoje? Conscientizar o comerciante, aproveitar a oportunidade da live, trabalhe com responsabilidade. Se você não trabalhar com responsabilidade, você vai ser penalizado. Se você contaminar uma pessoa, você vai ser penalizado através de multa e você vai penalizar os demais comércios. Porque se virar bagunça, vai chegar num ponto que o prefeito vai mandar fechar. Então, assim, a gente está pedindo a conscientização de todo comerciante, tá? Adote o máximo de medidas que você puder, siga os decretos municipais e estadual e também para a população, tá? Respeite. Infelizmente, na periferia, nos bairros mais distantes, a gente vê muita pessoa sem máscara, as pessoas parece que não acreditam no risco, né, da propagação. Então, assim, é necessário que todo mundo respeite. A nossa cidade é uma cidade pequena, a gente precisa do comércio local. Então, assim, é hora de valorizar o comércio local e também de agir com responsabilidade. Bom, Júnior. Opa, voltei aqui, eu tendo probleminha. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro... Dá aumentando o assunto dos 11 daqui a pouquinho. Aí, Gonzaga, você tá com a língua muito afiada para esse assunto dos 11 aí. Calma aí. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta pro nosso amigo. Falar pro nosso amigo da SEC aí, o Tiago. Ô, Tiago, a respeito, assim, eu vejo hoje Cáceres, poucas empresas que geram emprego. Oi. Oi. Pergunta para o Thiago sobre a situação dos restaurantes Petinho. Esse pessoal pergunta que bota mesa na rua. Qual que é a orientação oficial que o pessoal está louco para furar? Hoje mesmo um rapaz me ligou, dono do Petinho, ele falou, vou botar mesa na rua. Não aguento mais. Entendeu? E aí, Thiago? Tá, vamos lá. Seguinte, até por eu ter alguns clientes também de restaurante, então eu fui atrás dessas informações. Restaurante, bar, lanchonete. Existe um decreto municipal número 120 que diz quais são as normas para esse segmento funcionar. Mesa, pode colocar mesa? Pode. Apenas 50% da capacidade. Se antes o restaurante atendia 100 pessoas, ele só pode atender 50 pessoas. As mesas precisam estar a 2 metros de distância uma da outra. Ah, mas o decreto estadual diz 1,5 metro, né? A mídia diz 1,5 metro. Beleza.
Só que aqui em Cáceres, o prefeito decretou que seja 2 metros de distância uma mesa da outra. Apenas 2 pessoas por mesa. Aí tem muita gente que me diz o seguinte, mas vem uma família com 4 pessoas, vem amigos. Não pode, gente. O decreto diz apenas 2 pessoas por mesa. Essas pessoas precisam estar a uma distância de 1 metro uma da outra, tá? E redobrar os cuidados com a higiene. O cliente saiu da mesa, higieniza com álcool 70, né? A mesa, a cadeira, para garantir que não haja contaminação naquele local. Então, assim, esse segmento, bar, restaurante, lanchonete, pode funcionar? Pode, tá? Seguindo essas instruções. Quem tiver dúvida, gente, pode ligar aqui na Associação Comercial, pode nos perguntar nas redes sociais, a gente dá toda a orientação, tá bom? Respondido sua pergunta aí, Gonzaga? Pergunta, Gonzaga, tem uma baguncinha lá na Natália Barros hoje que me falou, Gonzaga, e aí, a gente pode botar a mesa na rua? Eu falei, cara, eu vou dar uma checada, mas vai trabalhar, velho, senão vocês vão fechar, vocês vão quebrar. Você tá entendendo? Tem um problema instalado da saúde, tem que dar um espetinho pro cara, bota ele lá, bota o outro pra cá, serve o lanche pro outro pra lá, fala pro cara que tem que colocar máscara, mas não pode parar o sistema, a gente vai quebrar. Entendeu? Não tem como, irmão. Não tem como. Olha, eu vou ter que confessar um negócio para vocês. O dia que começou a valer esse negócio da máscara, aqui em de casa tem um supermercado que chama Todo Dia, e eu vou lá 2 vezes por dia, até mais. E folgado, como eu sou, cheguei lá, o bonitão sem máscara. O gerente, que me conhece há trocentos anos, não deixou eu entrar. Quase que eu empinei a charrete com ele. Não. Eu falei, mas por que eu não posso entrar? Eu só não nasceu comprar um pedacinho de carne. Eu falei, Gonzaga, se você entrar aí, nós estamos numa multa. Vai ser mais caro o molho do que o peixe. E a partir daquele dia, eu tomei consciência. A mãe da minha filha fez 2 máscaras para mim. Eu ganhei mais uma do Crânio Castilhão e agora eu uso o kit máscara. Então, a gente tem que se adaptar ao sistema. E é o que o comércio deve fazer. A Cintia, hoje do Tito Bendito, me ligou, falou, Gonzaga, pode vir comer a feijoada, que está aberto o restaurante, só que assim, um lá, outro aqui, outro ali, ninguém... Tá vendo? Né? E o que está acontecendo com a Cintia, o que está acontecendo com todo mundo? A gente precisa voltar a viver, entendeu? Senão a gente não mantém a comida, Eliezer. Essa é a grande preocupação. Não estou discutindo política macro. A política de saúde é um negócio extremamente sério. A coisa está aí. Né? Nós temos um problema instalado gravíssimo. Nós temos um sistema que não está preparado para atender isso. Mas também a coisa não pode parar. Somos um país pobre. Nós somos uma cidade pobre que vive de prestação de serviço. Você, por exemplo, já pensou se o cara falou assim, você não vai poder mais ficar lá na porta da farmácia fazendo propaganda. Você vai comer como? Você vai dar de comer como, sua família, irmão? Entendeu? Então precisa ter um equilíbrio nisso, entendeu? Não pode ser exagerado, mas tem que ser moderado. Entendeu? O que é ser moderado? Isso que o César falou agora há pouco da questão das crianças voltar para a escola. Eu, particularmente, sou pai, eu tenho muito medo desse negócio de colégio, porque colégio é aglomeração. Mas comércio é outra coisa, entendeu? Comida, sobrevivência. Então a gente tem que achar um meio termo nisso daí. E o gestor público, que o Supremo Tribunal de Justiça falou que ele tem capacidade para decidir o que tem que ser feito na cidade dele, ele precisa ter a cabeça no lugar. Você está entendendo? O nosso prefeito é bolsonarista. Ele pensa como um presidente da República. Ele é empresário. Ele é do setor econômico. Eu não estou criticando isso, mas tem um lado social, um lado humano. Todo dia eu olho nos comentários, nas minhas redes sociais, das matérias e tal. Eu sou muito de observar isso. As pessoas escrevem e falam assim, né? Cada um com uma cabeça, com um pensamento.
E vou falar para vocês, me surpreendeu uma coisa. Eu achei que o número de pessoas que fosse contra essas medidas restritivas fosse maior, e não é, Eliezer. Você acredita que é muito maior as pessoas que têm precaução, que têm medo, né? Porque elas sabem o seguinte, quem não tem grana aqui tem que baixar onde? No PAN. E o PAN aguenta, né? E o São Luís aguenta, você não aguenta? Não. Se deitar todo, né? Não. Né, César? Aguenta? Se deitar todo mundo? Não aguenta. Não aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. Entendeu? Na verdade, assim, eu defendo o seguinte. Pode falar. É possível que o plano não aguente o que nós vamos ter de aumento de casos aí de H1N1, de dengue, né, de uma série de outras doenças que também são perigosas, chikungunya, e que estão sendo deixadas de lado, de certa forma, porque o efetivo está sendo direcionado para a Covid. Está errado direcionar o efetivo? Não. Só que esse efetivo tem que ser reforçado. Era o momento de nós fazermos um seletivo aí, e temos aí mais 50 agentes de combate às endemias, por exemplo, que estão trabalhando na cidade. Não seria o momento de tirar os que estão fazendo um trabalho para fazer outro. Então, precisamos aumentar o time, né? Não mudar os times dos jogadores de futebol para jogar basquete. Agora, César, você tocou no assunto aí e me puxou outro aqui na memória. A respeito dessa... Falando a respeito do que o prefeito tinha mandado suspender o contrato dos professores contratados da prefeitura, da educação. E ele disse que era corte de gasto. Tá certo, os professores não estão em sala de aula dando aula, né? Não estão em sala de aula dando aula. Mas essas pessoas, elas ficaram aí o tempo todo, até hoje, o presente momento, a serviço do município, né? Elas prestaram um seletivo ou fizeram contagem de pontos para o município de Cáceres. Deixaram de concorrer vagas em outros municípios próximos para concorrer por Cáceres. Você já imaginou se nesse momento, nesta altura do campeonato, empresas fracas com a sua economia em decadência, não tem um número de cliente hoje mais nos comércios. Hoje o que tem mais cliente hoje é em farmácia, esse está normal, ainda estão correndo atrás. Mas um exemplo, muitos comércios na cidade hoje não tem mais aquele resultado, aquele movimento que tinha antes. Você já imaginou se esse prefeito resolve aí decretar e cortar o salário, cortar o contrato desses funcionários interinos? Seria dois problemas. Primeiro, que ia deixar muita gente desempregada, sem renda familiar por mês. Segundo, e depois que terminasse esse problema da pandemia, o que ele ia fazer? Ele ia reabrir novo seletivo, outro gasto do município vai estar revendo essa questão? Eliezer, vamos lá, por partes. A questão social da garantia de emprego é importante, mas a gente também não pode garantir pleno emprego pelo Estado, vamos dizer assim, pelo poder público. Mas isso não é o caso. A suspensão dos contratos de trabalho na iniciativa privada existe, está lá, aquela medida provisória 936. Só que quando você suspende o contrato, aquele empregado passa a receber como se fosse um seguro-desemprego. Ele passa a receber do governo federal. Não existe a figura da suspensão do contrato do interino. Não existe. A nossa lei, a lei 1901 de 2005, ela não tem nenhuma previsão de suspensão em causa nenhuma. Não existe causa que se dê uma suspensão dessa. Então, o decreto foi editado, sei lá, baseado em vozes da cabeça do prefeito, que disse que poderia suspender o contrato do pagamento, porque tanto o próprio decreto não cita legislação nenhuma. Da vontade dele, ele diz, olha, considerando o decreto que eu suspendi as aulas, então agora está suspenso o contrato e o salário do período de 6 de abril a 6 a 30 de abril. Então, esse decreto em si, que era 188, que ficou guardado na gaveta, né, até agora, o fechamento da folha de pagamento, com a numeração dele 188, e só foi aparecer dia 22, lembrando a todos que o decreto 196,
que o que a gente comentou anteriormente, já estava publicado, já todo mundo conhecendo. Esse decreto 88 só veio aparecer agora, no dia 22, mas nós fizemos a votação dele e derrubamos no dia 23. A pessoa no dia 21 derrubou no dia 23. Mas vamos lá. Não existe a possibilidade jurídica de ser feita essa suspensão. Porém, como eu disse, baseado em sabe-se lá o que, o prefeito fez. Infelizmente, tem muita gente que não entende que o executivo ele tem que seguir a lei, executar a lei. Os professores, independentemente da sala de aula ou não, eles têm um contrato vigente, igual os demais. Os professores interinos são servidores públicos de pleno direito. A única diferença é que o contrato dele é determinado e sem estabilidade. E eles, de maneira nenhuma, poderiam ter esse salário. Eu quero acrescentar ainda uma informação. Por conta de estarem contratados, eles não poderiam se habilitar, por exemplo, no auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200. E se o prefeito rescindisse o contrato deles, teria, obviamente, que indenizar. Isso causaria economia para o município. E, além de indenizar, voltando às aulas, ele não vai poder contratar, porque nós já entramos no período pré-eleitoral. Nós já estamos há menos de 6 meses das eleições. Então, a única coisa que o prefeito tinha que fazer era deixar quieto essa questão. Não tivemos queda de arrecadação, não teve redução do repasse do Fundeb, não teve nada que justificasse deixar de pagar o salário dos professores. E que ele fosse cuidar da saúde, cuidar da economia e deixar os professores quietos. Mas, infelizmente, beleza, eu já vou adiantar aqui o que tem de muitas outras atitudes sendo feitas. Infelizmente, a pandemia do coronavírus está sendo utilizada como uma muleta para se aprovar maldades neste município. Esse tipo de corte, por exemplo, de mais de 300 professores alegando se tratar de problemas da pandemia, é um exemplo de maldade que tem a pandemia tão somente como uma muleta para sustentar um discurso de ódio contra os servidores públicos. Concordo com você, César. Eles estão usando muito essa pandemia também, como se fosse aí o causador de algum problema, sendo que já estava lá no íntimo fazendo. A gente sabe que não é de hoje que essa administração ela vem trazendo sempre. Exatamente. Quando alguns vereadores possam aprovar, né? A gente já conhece essa artimanha do prefeito. Agora, Gonzaga, eu abro para você fazer aí questionamento que você está a fim de fazer sobre quem é essa maluquice dessa ideia de reduzir o número de vereadores para a próxima eleição em Castres. Agora está com você. A palavra é toda sua. E se o presidente da SEC também quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, da dispensa de professores, também da diminuição do número de vereador, também está com a palavra. Ok. Então, eu sou filho de um cearense com uma búlgara. E do meu pai eu herdei uma coisa. Ele nunca escondeu o pau para bater em ninguém. Entendeu? Nasceu pobre, morreu pobre, né? E uma das características muito importantes que eu herdei dele foi esse negócio de dar, põe a cara, assume o que você fala. E o que eu vou falar agora é sério e fruto de uma análise muito profunda que eu fiz. Por que do dia para a noite, 6 vereadores que migraram para o PTB, acho que mais 4 que migraram para o PSB, se não me falha a memória, resolveram ter uma ideia brilhante, populista, de diminuir de 15 para 11 vereadores, né? Para jogar para a torcida, falar que está economizando, não está economizando nada. O 10º da Câmara não mexe R$1.
7% é constitucional e ninguém vai mudar isso aí, a não ser que alguém mude a Constituição. Então, já começa por aí, é vagabundagem. Qual que é a estratégia? Rubens Macedo, que vive de política há pelo menos 40 anos, né, chuto por baixo, ele, né, pensou e convenceu uma galera o seguinte: ó, a gente monta um bloco aqui no PTB, com 6, vocês montam um bloco com 4 no PSB e nós vamos para a eleição. Na pior das hipóteses, nós voltamos à metade, que é 5. Tá? Só que aí é assim, como é que esse jogo fica legal? Se a gente fizer isso com o prefeito que vai se eleger na próxima eleição. Porque daí o que acontece? Os 5 que ganhar vira secretário e os 5 que perder é suplente e assume como vereador e nós continuamos aqui. Esse jogo que foi desenhado. Mas o que mais me surpreendeu nessa história é que toda essa artimanha, toda essa vagabundagem foi feita, foi montada, foi desenhada, os 10 aderiram, acharam legal, porque eles não iam se eleger se fosse por uma situação, reeleger se fosse por uma situação normal, e levaram isso para a Eliane, que é a candidata do Francis a prefeito, e venderam isso para a Eliane. Eliane, é o seguinte, nós vamos fazer essa malandragem aqui, nós queremos que você compre esse projeto e você bota os 5 que quer se eleger na prefeitura para abrir espaço para os 5. E ela permitiu, e ela aceitou, porque ela foi piscar, foi picada pela mosca azul, mulher quer ser prefeito a todo custo e aceita qualquer situação em detrimento daquilo que é moral. Não é ilegal, do que é moral. Só que eu vou falar um negócio para os 10 vereadores e para a Eliane. Tem que combinar com o povo. Taca essa prefeitura que está aí, essa gestão que está aí, que está esmagando a população com multa, com imposto, pisando no pescoço, uma gestão arrogante, um secretariado arrogante, que não conversa com a população, que não vai para a periferia, que não enfrenta o problema de frente. Acabou. Outubro, dezembro, janeiro, não importa o dia que for a eleição, só precisa ter o candidato da oposição certa. Taca, acabou, vai voltar para vender voto, vai voltar para vender gás, vai voltar para dar aula. Gestão pública é para quem tem humano na veia, sentimento. Tem o que é certo e tem o que é aquilo que você precisa ver que é humano. Você está entendendo? Olha, vou aumentar o IPTU 100%. Poxa, o Gonzaga dá conta de pagar esse aumento? Não, é radical, tem que pagar. Tem que pagar, senão eu vou prender a moto. Porque tem que pagar, senão eu vou botar no pau. Eu acho que deve ter, o César ele sabe melhor que eu, deve ter pelo menos uns 10 mil a 15 mil cacerenses no cartório protestado por conta de ISSQN, por conta de IPTU, por conta de um monte de imposto. Né? E eles não tiveram oportunidade de um negócio que o César ele propôs, acho que já tem 2 anos. Fizeram agora, não fizeram publicidade disso, que chama refis. Chama o cara para conversar. Gonzaga, você deve IPTU? Devo. Você tem condições de pagar? Como é que você pode pagar? Você pode parcelar, né? Vamos ajustar aqui, né? Eu não quero botar você no pau, não. Mas o cara vai direto, mete você no cartório, mete, né? Protesta você, arrebenta da tua vida, processa. Cara, isso é social. Olha para a cidade. Cáceres é uma cidade pobre, as pessoas aqui matam um leão por dia para sobreviver. Então você tem que saber lidar com isso. Ah, mas a lei fala que eu tenho que cobrar imposto. Beleza, mas acha um meio termo, caramba. Isso é gestão pública. Estou mentindo, César?
Não, tá certo. Tem algumas medidas, além do próprio Refis, que infelizmente ele foi muito tímido, né, na questão de propiciar as pessoas pagarem. Eu vou dar um exemplo. A parcela mínima de R$100 não é uma parcela mínima que muita gente consegue pagar. Nós temos outras questões, eu vou exemplificar, já tenho falado disso há algum tempo. Já desde março foi declarada a pandemia e foram divulgadas todas as medidas de pessoas que não deveriam se expor ao vírus, idosos, pessoas doentes, né, aquelas pessoas com a sua imunidade reduzidas, e pelo que passa, muitas pessoas com problemas renais, cadeirantes, uma série de pessoas. E essas pessoas têm que ir presencialmente fazer, por exemplo, o seu pedido de isenção de IPTU. Veja bem, deram prazo até 9 de abril para fazer. Pedimos, rogamos para que esse prazo fosse prorrogado até o fim do ano. E explico por quê. Até o fim do ano, em qualquer momento que a pessoa fizer o seu pedido de isenção, isso não vai ter impacto nenhum para a prefeitura. Porque a prefeitura só inicia uma eventual cobrança administrativa, né, só escreve na dívida ativa na virada do ano. Então, só de 31 de dezembro para 1º de janeiro é que aquela pessoa que não pagou IPTU hoje, porque ela tem direito à isenção, ela não pagou IPTU, ela só vai virar devedor na dívida ativa na virada do ano. Por que cargas d'água? Essa pessoa não pode, por exemplo, ir em segurança em novembro ou dezembro e fazer o seu pedido de isenção, ainda que faça lá presencialmente. Entende? Mas não, fechou lá 9 de abril, então quem pediu, pediu, quem não pediu mais. E o que vai acontecer? Essa pessoa pobre, essa pessoa inválida, essa pessoa doente, essa pessoa que hoje está vivendo lá do seu BPC, do seu salário mínimo, né, por ser aposentado ou algo assim, que teria direito à isenção do IPTU, ela não pode mais pedir a isenção, porque ela preservou a sua saúde em casa. Quando chegar na virada do ano, vai ser inscrito na dívida ativa. Aí eu pergunto, por quê? Por que limitar a data de pedido de isenção do IPTU para essas pessoas? São medidas, como o Gonzaga falou, que só jogam mais pessoas na restrição de crédito e prejudicam a nossa economia. Porque essa pessoa que teria direito à isenção, ela não conseguiu a sua isenção, vai ficar devendo e vai buscar, na hora que for fazer comprar a sua bicicleta parcelada para a geladeira, o seu fogão, vamos dizer, infelizmente não pode, porque você tem um protesto, né? E aí a loja não vai poder abrir o crédito. Acrescento mais, Gonzaga, Eliezer. Durante toda uma vida, nós tivemos os moradores dos bairros, dos residenciais, do programa de arrendamento residencial, pagando IPTU. E os que não pagavam indo para a dívida ativa. Isso aí todo mundo acompanhou. E, naturalmente, não é uma questão que nós não conseguimos abranger todas as esferas do município, que a gente tem problemas diversos, mas eu fui procurado por uma pessoa que falou que estava devendo, estava inscrito no cartório por dívida do IPTU. E eu sabia que essa pessoa morava num residencial que é financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial. Eu falei, mas você tem mais de uma casa e você mora lá na residencial universitária? Eu falei, não, eu moro lá. Eu falei, mas por que você está devendo IPTU? É de lá? Ele falou, mas você não tem que pagar IPTU. As pessoas estavam pagando por fé. Foi lançado IPTU para essas pessoas, elas estavam pagando. E alguns não estavam pagando. Foi quando nós organizamos, até divulgamos, fomos chamados até de mentirosos por alguns vereadores, né, vamos dizer assim, que não ficam satisfeitos quando a gente fala alguma coisa contra a administração, dizendo que nós estávamos fazendo desserviço ao município ao dizer para essas pessoas não pagarem IPTU. Foram lá, fizeram seu requerimento de isenção e foram isentas. A Secretaria de Fazenda fez o trabalho de receber os pedidos, processou e fez o que está na lei. O imóvel não é da pessoa, ela não pode vender. O imóvel é do governo federal, da União, e a União não paga IPTU. Ela tem a isenção tributária mútua. Então, essas pessoas, todas essas devedores, foram isentas do pagamento do IPTU, mesmo que, inclusive, vereadores tivessem dito em plenário, tivessem dito na imprensa, que eu estava fazendo um desserviço que eu levasse as pessoas para a inadimplência. Elas foram isentas. Aí eu pergunto, por que perseguir aquele que poderia não pagar, perseguir e jogar lá na dívida ativa do município
e jogar lá no protesto. O IPTU da pessoa que era R$70, lá com protesto e com tudo, inclusive R$500. E aí fica impagado. Infelizmente, é uma vontade muito grande de arrecadar em cima daquele que menos pode contribuir. Tem aí uma questão, dessa questão que você acabou de relatar aí agora, que eu conheço muito bem a história dessas casas, Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Essas casas, os moradores, eles, por 5 anos, se eu não estou enganado, 5 ou 10 anos, eles não podem mexer em nada. Quem mexeu na estrutura da casa, então, se o cara mora, se a pessoa mora na casa, ela não pode mexer na casa, então quer dizer que a casa não é dela. Então quer dizer que o terreno não é dele. Para que ele vai pagar IPTU? Né? E eu conheço senhores ali no Porto Novo. Até 10 anos, até os 120 meses, que a maioria é 120 meses, no PAR, né? Programa de Arrendamento Residencial. Você não pode vender a casa. Então, o que você não pode vender não é seu. Aí você fala assim, mas eu posso, um carro financiado. O carro financiado você pode dever 20 anos, mas você pode vender o carro, junto com o financiamento. Então, o programa de arrendamento residencial, ele é de arrendamento, aqui fosse um aluguel. Por isso é que o imóvel continua sendo da União até a transferência da escritura definitiva para o seu nome, e só pode acontecer depois de 10 anos. Daí decorre a isenção tributária do pagamento de IPTU. O município não pode cobrar IPTU da União. Exemplificando, o município não pode cobrar IPTU do prédio do INSS, que é da União. O município não pode cobrar IPTU daquela casa que a pessoa mora, que não é dela, é da União, não é nem da Caixa Econômica. Deixa bem claro, é da União. A Caixa Econômica é só o banco que faz a intermediação desse contrato. Mas é como eu estou falando. Nós precisamos realmente estar mais próximo da população, mais próximo do povo, com uma administração que enxergue que cobrar abusivamente, negativar nome, estragar o comércio, isso aí só vai trazer prejuízo para nós, uma cidade tão pobre. Gonzaga, o que você tem a dizer desse... Ivan, que é da Lopes Materiais para Construção, que é aqui na General Osório, que era Francis desde criancinha. Porque ele, como eu, e eu não condeno, como Davi Eletromáquinas, como o Divino, como um monte de empresários da cidade, a gente queria experimentar o empresário na prefeitura, para que ele colocasse no setor público essa experiência, né, de gerente, né, de pegar o dinheiro da coisa pública e bem aplicar e tudo mais. E eu quero fazer uma confidência nesse momento e fazer um reconhecimento. Todo mundo fala assim, Gonzaga só mete a lenha no Francis. Vocês estão equivocados. Eu falo com esse cidadão desde que eu me conheço por gente. Depois que eu virei jornalista, que eu voltei para casa, eu fui um incentivador dele entrar na política junto com o Zácar. Virei crítico dele, porque ele é uma porta de ignorante, mas é a natureza dele. Ele é assim. Eu conversei com a mãe dele, com a dona Irene, né, que Deus a tem, e comentei com ela, falei, dona Irene, como é que o Francis pode ser assim, desse jeito? Ela falou, meu filho, nasceu assim, é desse jeito. Então, assim, não é que ele faz por maldade, é da natureza dele. Entendeu? É da natureza dele. Então, ele tem essa coisa do gestor, comprou carro, comprou máquina, comprou trator, comprou escambau de bico, computador. Mas, gente, gestão pública tem o social, Tiago. Você está entendendo? Tem o cara lá do Garcês, tem o cara lá do São José, tem o cara lá do Vista Alegre, o Fabrezinho, você está entendendo? O cara mal come, você está entendendo? Então, a gente tem que olhar para isso como político, né, César? Então, assim, porra, todo mundo tem que pagar imposto, mas, né?
pode, ele dá conta de pagar. Então, aí a hora que você chega nessa situação é que você tem que ter esse ponto de equilíbrio. E aí que o Francis não tem, Thiago. Para ele, é de 0 a 100, todo mundo tem que pagar. Não é assim, velho. Não é assim numa cidade pobre, que tem... eu acho que o Jeffrey me ajuda. Hoje nós devemos ter aí... acho que quase sem medo de errar, 40% da população vivendo na informalidade, pico, um trenzinho, um estreitinho, né? Pulando para viver, 60% funcionário público, né? Então, assim, cara, quando você senta na cadeira lá na prefeitura, você tem que se equilibrar. Tem a lei que fala que você tem que cobrar um imposto, né? Senão você vai prevaricar, né? E vai se ferrar. E tem o equilíbrio do negócio, de você ser gestor. Aliás, o nome político, eu não sei de onde que vem, César. Eu juro para você, eu não tenho curiosidade de ler, significa político. Porque o cara tem que ser moderado, o cara tem que ser equilibrado, sabe? Ter jogo de cintura. Olha, tem 600 mototáxis em Cáceres. Mas por que tem 600 mototáxis? Tem 600 cara desempregado, irmão. Você está entendendo? Eles não tinham o que fazer para ser mototáxi. Opa! Então vamos ajustar, né, essa relação de trabalho desses caras e tal. Aqui perto de casa tem um bonde de táxi. É a última parada que vai para Mirassol, vai para Florida, né? Você vê o pé de guerra que está aqui. A galera da rodoviária lá do Marlon mandou fechar o ponto, porque todo mundo vai lá. E aí, ficou acho que umas 10, 20 famílias aqui numa situação difícil nesse ponto. Então, a política tem que entrar nesse meio e resolver esses conflitos. Aí foram no França, foram na justiça, foram lá não sei na onde e não resolveram o problema. Tem 20 famílias que estão padecendo por conta disso. É mototáxi, né? O Exército sabe bem disso. 4, 5 pontos de mototáxi aqui na porta. Os mercados, volta, as lanchonetes, que vive disso, dessa galera que vem pegar ônibus para viajar. Então você mexe no sistema. E o político precisa ter essa habilidade em entrar no meio desse conflito, Jeffrey, e resolver. Ó, a lei fala que assim vocês estão querendo isso, gente, vamos chegar num denominador comum para a gente não ficar sem comer, para o sistema não parar, para a economia não parar, para prejudicar o cara. Hoje tem gente que vem lá da Corixa, olha só, Thiago, vem da Corixa, faz compra todo final do mês, aí tem que pagar um táxi de quase 50 pau, vai lá na rodoviária do Marlon para pegar o ônibus e vai na Corixa. Se aqui perto de casa ele não fazia isso, olha o transtorno que criou. Então o político tem que entrar nesse meio e resolver essas demandas. Mas a crítica que eu faço para o França, e desculpa se eu estou me enganando, é que ele é muito da grana, muito do econômico, ele é muito da lei. Não, gente. Tem que ir na lei, tem que olhar o social, Chelsea. Infelizmente, nós vivemos uma cidade pobre, entendeu? Uma das definições de política é a arte de governar, certo? E aí a gente vai falar daquilo que é público, né? Governar uma cidade, um estado, um país, uma nação. Não querendo entrar no mérito de política, mas eu particularmente acredito que essa situação que a gente está vivendo hoje, ela pode deixar um grande aprendizado, né? 2 grandes aprendizados, na verdade, que o primeiro, a gente precisa saber planejar. Então, essa crise pegou todo mundo desprevenido, as pessoas não têm economia, as pessoas não têm uma poupança, as pessoas não investem, né? Muitos empresários sem caixa, né? Até mesmo para demitir algum funcionário. Graças a Deus, eu não tenho observado muitas demissões, mas as empresas, elas estão sem caixa.
Então, eu acredito que essa crise que a gente vive hoje, ela vai servir de oportunidade para a gente poder planejar mais as nossas ações, né, planejar mais o nosso futuro. Isso tanto para a empresa como para a população também, né? E uma outra oportunidade que essa crise nos traz é de verificar aquilo que os nossos políticos estão fazendo por nós. A gente já sofreu muito nos últimos anos, até a nível municipal, né, a questão de aumento de imposto, novo Código Tributário, né, não quero entrar nessas questões, mas, assim, em alguns momentos o nosso legislativo deixou a desejar, e eu acredito que é a oportunidade da população, do empresário aqui da cidade, realmente refletir, né? Tem muita gente que às vezes nem lembra, Gonzaga, em quem votou. Esses dias a gente estava conversando num grupo de WhatsApp, uma colega falou, olha, gente, eu nem lembro em quem eu votei para vereador. Então, assim, a gente precisa levar isso a sério, né? Então, as pessoas em quem a gente acreditou, a gente colocou o nosso voto há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o que elas estão fazendo por nós hoje? Porque o que vai nos tirar dessa situação não é só a iniciativa privada trabalhar, são as políticas públicas. São as políticas públicas. Então, é uma oportunidade da gente rever, né, as nossas ações. Não sei se vai ter eleição, acredito que sim. Aí a gente está num ano propício para realmente repensar o que a gente quer para a nossa cidade, né? E agir com segurança, né? Realmente, o que eu preciso, né? O que é melhor para mim, é uma oportunidade da gente realmente mudar o rumo da nossa cidade. Mas aí, eu ia falar uma coisa sobre essa questão que o Gonzaga falou sobre emprego, né? Todo mundo sabe que eu sou mesmo, eu estou como vereador, é um caso sempre temporário, mas sou servidor público da Justiça do Trabalho e desde sempre estudando a dinâmica da empregabilidade do município, desde que estamos aqui. Nós não temos ainda dados consolidados, infelizmente, parece que vai atrasar um pouco mais, de janeiro de 2020, mas nós temos dados consolidados de emprego e desemprego de janeiro até janeiro de 2019. Uma informação importante. Mato Grosso, obviamente, de janeiro de 2013 a janeiro de 2019, cresceu em número de empregos. Isso é natural. Mato Grosso cresceu. Apenas 3 municípios do Mato Grosso não tiveram crescimento no número de empregos. Não se mantiveram no número de empregos. Um município teve uma variação negativa de menos de 40 empregos nesse período todo, né? Porque a gente sabe que tem a dinâmica populacional. Em Cáceres, nós tivemos um aumento populacional de quase 8 mil habitantes. Vejam bem, 2013 a 2019, nas projeções. Em Cáceres, extinguiram-se, ou seja, reduziu o número de empregos formais em 979 postos de trabalho. Veja, de janeiro de 2013 a janeiro de 2019, 979 postos de trabalho deixaram de existir. Nós tínhamos mais 11.500 postos de trabalho em Cáceres, uma população de 100 habitantes, e passamos a ter 10.500 e poucos postos de trabalho. Vocês entendem o problema disso? Praticamente 1.000 postos de trabalho sumiram. Não existe mais. Para você ter uma ideia, o setor que mais desapareceu postos de trabalho de 2013 a 2019, aqui, eu tenho isso aqui, gente, não são votos na minha cabeça, é informação oficial do CAGE, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. O CBO 52.11.10, que é vendedor de comércio varejista, foram extintos 145 postos de trabalho. Técnico de enfermagem, foram extintos 116 postos de trabalho. E nós estamos trabalhando para tirar de casa o protagonismo de Polo Regional de Saúde. Vejam o desserviço que isso é para a questão da geração de emprego. Então, nós não somos uma população pobre. É isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Nós somos uma população que está empobrecendo. Além de pobre, está empobrecendo. A vida das pessoas não está melhorando. Então, nossas políticas públicas não estão funcionando. Então, e é contra isso que a gente tem falado tanto tempo. Que às vezes a gente é taxado de
oposição, que só reclama, que não sei o quê, mas está errado. Na cabeça de quem uma coisa dessa está certa? Uma população pobre empobrecendo mais. Uma população pobre pagando mais imposto. Na cabeça de quem isso está certo? É óbvio que está errado. Então, eu falo isso ao presidente da Associação Comercial, porque ele sempre reflexo disso também no comércio. É como ele falou, não tem ninguém, pegou muita gente desprevenida. Como que o sujeito vai fazer caixa se ele está tendo faturamento reduzindo? Né? Se ele não está tendo sobra? Se de vez em quando ele ainda tem que pegar mais financiamento, mais no crédito. Então é muito difícil para o comerciante. E ainda tendo que manter os empregados. Pegando um gancho da palavra do... Só sobre isso. Só sobre a questão do emprego e do emprego. Pegando um ganchinho da palavra do Cesare a respeito das taxas, do próprio Tiago também, quando ele diz lá de taxas, disso, reforma tributária que aconteceu no município. Inclusive, quando foi esse projeto para a Câmara da Reforma Tributária, eu questionei um grupo de WhatsApp que eu participava anteriormente, e hoje, ultimamente, eu resolvi sair da maioria dos grupos de WhatsApp, porque você coloca a sua ideia lá, tem um monte uma várias, a maioria lá são correligionários ou apoiadores do prefeito, então você acaba servindo de bobo lá, só para levar a surra. Então, preferi sair desses grupos de WhatsApp. Então, o que acontece? Eu falava no grupo de WhatsApp antigamente, antes desse projeto ser aprovado na Câmara, que esse projeto viria para fazer com a população cancerense, não com quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro ele já tem capital e ele pode capitanear as suas dívidas. Que ele iria fazer com que aquele senhorzinho lá do bairro, que ganha um salário mínimo, carroceiro, ou seja, lavadora de roupa, igual a mim mesmo, hoje eu não tenho imóvel em Cáceres, mas eu vejo a dificuldade que muitas pessoas em Cáceres têm para pagar o seu IPTU. E disse que a reforma tributária viria sim para onerar gasto e custo para o contribuinte. Eu recebi no meu telefone, no PV, uma mensagem do prefeito dizendo que a reforma tributária não ia gerar aumento nenhum de IPTU no município. Inclusive, quando houve pessoas... Não entendi. Mas teve gente que falou que ia aumentar. Teve gente que falou que ia aumentar. Mas ele chama a gente de capeta, chama a gente de Pinóquio, né? Mas... Sim, logo. Eu sou o capetinha dele. Já fala assim logo, eu sou estimação dele, agora me chama de capeta, virou o caramba. Fiquei assustado com a situação. Mas é o seguinte, quando muitos vereadores lá na Câmara, eu até discuti com o vereador uma vez, mas discuti mesmo num estabelecimento comercial de um colega meu, que já estava meio chato eu falar naquilo lá dentro do comércio dele. E ele me garantiu também que não tinha nada, porque era essa coisa da nossa cabeça, que nós estávamos querendo fazer mídia e que nós não tínhamos compromisso com a população. Agora eu faço a pergunta. Eu estou vendo pessoas hoje aí pagar IPTU triplicado do valor que era. O mesmo terreno, há 20, 30 anos, pagavam tanto. Agora, triplicar o valor. Será que aumentou o espaço, o tamanho do terreno dessa pessoa? Será que a casa dessa pessoa houve construção em cima? Tem pessoa que tem barraco. E o IPTU dele veio triplicado. O que foi feito de benfeitoria? Qual os fiscais da prefeitura fizeram nesse terreno para colocar esse valor venal nessa altura? Teve gente que pediu revisão, César, não sei se você sabe, mas teve gente que pediu medição do terreno e eles tiveram que ir lá e medir e caiu para menos da metade o valor do IPTU. Sim. Posso falar? Eu queria ouvir agora do Pode, Gonzaga, à vontade. Posso? Não sei se vocês sabem, o Francis mora numa casa, num terreno, que tem 20 mil metros quadrados. E eu trabalhei na prefeitura. E
de alto padrão. E eu trabalhei na prefeitura, fui concursado, me exonerei, porque o salário era muito pouco. E um dia um colega que aposentou, que é meu vizinho, chama Danival, que é craque nessa questão que você falou aí de IPTU, de área e tal. Aí eu falei, Dani, quanto que é o IPTU do Francis? Aí ele entrou no sistema e o servidor público, ele como servidor público, nós tínhamos na época legitimidade para ter acesso a isso. E o Danival me mostrou para mim o IPTU do Francis. O IPTU do Francis, há 5 anos atrás, era R$ 2.500, do lado da Sematura, ali, na Praia do Dava. Eu falei assim, mas Dani, R$ 2.500? O tamanho que é a área desse cara, o tamanho da casa desse cara. Ele falou, pois é. Né? Aí eu falei assim, vamos na real. Sim. Quanto você acha que vale essa casa do Francis aqui do lado da Praia do Dava? Né? E tomando em conta o valor da casa do Francis, quanto que valia o IPTU do Francis? E o Dani falou para mim, o Dani estava sentado. Ele falou, Gonza, no mínimo 20 pau de IPTU do Francis. Eu falei isso para o próprio Francis, ele não me deixa mentir. O dia que chegou meu IPTU aqui em casa, não me esqueça como se fosse hoje. Tenho R$180. Minha casa tem 1.565 metros quadrados, 240 metros de área construída. Eu e ele, tete a tete. Eu e o Francis. E Francis, você sabe lá em casa, né? Ele falou assim, olha o próprio IPTU que chegou em casa. Ele falou assim, e aí, eu falei, cara, eu acho que não vai dar. Esse 400, 300, 180, né? Aí na hora eu fui na canela dele, falei, pois é, né? Lá da sua casa é 2.500, né? Tinha 20 mil metros quadrados na área. Se eu tivesse, até brinquei, temos 26 pau. Desafio agora, nesse momento, entrar no sistema de IPTU da prefeitura e olhar o valor do IPTU. Então, assim, é muito fácil eu ir lá na Telecerto, mora lá no barco do avião e impor para ele, né, como gestor político. Mas eu também eu tenho que cobrar, ser justo comigo primeiro para ser justo com o outro. Você está entendendo? Então, é nisso que eu não. É que eu discordo do professor. Ó, quero deixar bem claro, não sou inimigo, não sou adversário, até porque não sou candidato a nada. Então, assim, eu sou só falo para ele que eu discordo dele de determinadas situações. Só isso. Então, assim, tá você, Eliezer, tá o Jeffrey, tá o Thiago, a gente tá debatendo, ninguém tá criticando, ninguém. A gente só está emitindo opiniões pessoais. Em relação a essa cobrança de imposto, eu acho assim, primeiro social. Eu tenho um irmão de igreja que é ex-prefeito de casa, muito querido, passagem. Ele foi muito criticado na época da gestão dele, eu já falei isso para ele. Porque ele passava a mão. O Thiago estava lá. E, Thiago, você chegava lá, deve ter ele falava assim, prefeito, eu 3, 4, 5 anos não pago IPTU, né? E ele passava a mão, falava assim, ó, deixa eu para trás e aceita o Thiago pagar, né? Na frente, né? Ele olhava o social. Isso não existe mais, Thiago. Existe uma lei, César, que é bacharel em direito, não vai deixar eu mentir,
o gestor público e não cobrar, ele está na roça. Estou mentindo, César? É verdade. Pode ser irônico, mas existe uma situação que a gente passou no ano passado no governo do estado, que foi a reforma tributária estadual. E quem colocou o Mauro Mendes no governo foram os empresários. E, assim, muita gente foi prejudicada, houve aumento de preços em vários itens, vários segmentos. Então, a gente deu, muita gente acha que deu um tiro no próprio pé. Então, mas assim, só para arredondar essa questão de cobrança de imposto, né? César está vereador, ele tem muito mais condições de falar que eu. França está entre a cruz e a espada. Ele tem a lei que manda ele cobrar, e ele tem do outro lado quem não dá conta de pagar. E o que ele vai fazer com esse cara aqui que mora aqui no EMPA, que não dá conta de pagar? Vai meter ele no pau? Vai sujar o CPF dele? Vai arrebentar com a vida do cara? Então eu falo para todo mundo, o pessoal fala assim, você não tem vontade de entrar na política? Eu juro para vocês, pelo amor que eu tenho pela minha filha, eu não alimento isso porque tem isso. Porque ser gestor público, você tem que seguir a lei, mas você tem que ser humano também. Né? Ver a situação do cara que mora lá no Garcês, o cara que mora no Quebra-Pau, que mata um leão por dia, Thiago. Esse dia, juro para você, eu fui no mercado do Artis comprar um pão aqui perto de casa. Eu vi um rapaz comprar um sacolão de chinela havaiana, um shortinho, camiseta big daquele sacolão, R$130. Juro pra você, eu entrei no carro, eu vim do Martins, até aqui em casa chorando. Eu falei, caramba, aquilo ali vai segurar para ele aí uns 30 dias, entendeu? Essa é a maior fatia da população de Cáceres, 40% do cacereiro compra um sacolão e põe na garupa da bicicleta e leva para casa. É isso que quem está no poder público precisa enxergar, irmão. Você está entendendo? Eu defendo. Eu acho que o maior crime em Cáceres tem dois, que eu costumo dizer. PAN devia ter, hoje, 20, 30 médicos. PAN devia ter hoje, Thiago, exame para tudo de graça. PAN, um dispensário dentro do PAN para dar sartana, remédio de tudo que é tipo. Você está entendendo? PAN tinha que ter um conveniado para dar todos os tipos de exame. Você sabe por que eu falo isso? Porque pobre não tem Unimed, velho. Pobre não tem plano de saúde. A hora que ele deita, onde que ele corre, cara? Ele corre no banco. Você está entendendo? Então, a prioridade da saúde no município chama-se pronto atendimento médico. Segundo, educação. Você sabe, você, Thiago, vocês sabem, além de educar filho, qual que é a segunda finalidade do pai mandar os filhos para a escola pública, estadual, municipal, que seja? Deixa eu virar essa câmera aqui. É porque hoje, como antigamente, quando eu estudava no Mário Mota, tem merenda, Thiago. Vocês estão vendo agora que o governo do estado teve que fazer, de dar uma medida para mandar um sacolão para casa do estudante, entendeu? Cara, olha, agora deu para entender o tamanho da importância da merenda escolar? O cara não vai só para estudar, ele vai para você está entendendo? E outra, enquanto a criança está na escola, Lézer, o pai está tranquilo para ele poder dar de pão cada dia dele lá na porta da farmácia, fazendo o som dele, como você faz todo dia. Porque você está sossegado que seu filho está no colégio, que ele, na hora do almoço, ele vai ter a merendinha dele, né? E você está entendendo o que é essa visão de política pública?
Você tem que dar por exemplo, tranquilidade por exemplo, poder ficar lá na porta da farmácia fazendo o somzinho dele, ele sabendo que o filho dele está lá no colégio, que na hora do almoço ele vai ter o almocinho dele, que ele vai ter o lanchinho dele, de tarde ele vai para casa. Você está entendendo? Além da educação? Então, é essa visão que esses curiosos que se metem na política, cara, eu tenho um ódio quando eu vejo esse monte de médico falar assim, médico de jaleco, né? Branquinho, doutor não sei o que é candidato, doutor não sei o que é candidato. O cara não sabe fazer o óbvio como traseiro, não conhece o que é vida pública, irmão, nunca foi na periferia, porque ele não cresceu, ele não sabe a necessidade, você está entendendo? Ele não conhece o dia a dia de pobre. Cáceres é uma cidade pobre, né? Por exemplo, eu fiquei besta de ver esse negócio aí, César, do 600 conto aí do Bolsonaro, agora da ajuda do social, né? Eu imaginei isso proporcionalmente ao Bolsa Família, né? Como é que isso ia infligir na economia? Cara, fugiu do controle, irmão. Encontrei hoje uma colega que motorista de aplicativo no supermercado, ela se queixou hoje pelo Gonzaga, acabou, parou. Falei, mas e aí, Paloma, o que você está fazendo, cara? Né? Matando 10 leão por dia para sobreviver. Então, olha o que é Cáceres. Você está entendendo? Olha o que é Cáceres. A Eliandra, que era da City Mar, um dia me ligou e falou, me ajuda, porque essa galera que vende salgado aqui na 27 de setembro, dois lados, inclusive esses haitianos que vendem esses fish bags, estão passando fome. Eu falei, mentira. Tá passando fome. Eu falei, como é que faz, Eliandra? Olha, o sacolão daqui ajuda. Você está entendendo? Então, olha o impacto social na nossa cidade, Thiago. Como é que uma coisa muda, né? Uma pandemia muda e causa um caos, né? Eu fico triste. Eu saio hoje no centro da cidade quando eu não vejo um movimento assim. Aquilo juro para você, me machuca. Me machuca porque o nosso povo é um povo lutador, nosso povo é um povo que briga para comer todo dia, entendeu? E quando você priva ele disso, não é fácil. Não é fácil. Mas voltando para essa questão política, eu queria fazer uma crítica agora ao prefeito não, ao empresário bilionário Francis Marques. Até agora, eu sei que ele já botou a mão no bolso para resolver os problemas dele, como eu também ajudei, o César ajudou, como empresariado de Cáceres ajudou muito ele, tá? Mas, pô, o cara tem 2 milhões de patrimônio, eu não vi o Francis até agora, o que comenta, falar assim, não, vou comprar 1 milhão de máscaras, entendeu? E isso é uma crítica em forma de alerta que eu faço para ele. Se ele vendeu um touro desse que ele vende por 2 milhões de reais, ele compra máscara para a Cáceres inteira. Infelizmente, ele não fez isso agora. É uma posição minha, pessoal, uma crítica à pessoa do Francis Marques Cruz, que essa semana perdeu uma sobrinha com esse negócio do coronavírus. Mas vamos largar isso de mão. Sobre os 11, eu já falei que a culpa é da Eliane, a Eliane está por trás de tudo isso, com esses 10 malandros aí. E vou falar mais uma coisa. Esse golpe do Rubens Macedo, com esses 10 vereadores, pode estar certo, mas pode estar errado. Entendeu? Em relação ao processo eleitoral em Cáceres, é um negócio muito nebuloso, que a gente, infelizmente, nós somos uma cidade que nós temos políticos preguiçosos. Né? Eu chamo de político mapa, que só aparece 4 anos na véspera. Por exemplo, essa questão agora da pandemia. Quantos pré-candidatos a prefeito de Cáceres está recacolando, está recapitulando máscara,
álcool gel para ajudar a população. Aponta para mim, certo? Inclusive, o deputado federal tem mandato aqui em nome da cidade. Entendeu? Ele ganha 100 pau por mês. Ele, por acaso, chegou aqui e falou assim, gente, eu vou pegar 50 mil reais do meu salário esse mês, vou comprar de máscara e álcool gel para distribuir povo de Cáceres. É desse tipo de político que eu falo, que eu critico, que eu meto a lenha. Cáceres não merece isso. Sabe? Os nossos bugres, infelizmente, não merecem. E mais uma, Cesare. Eu não estou falando em relação aos pau rodados, que nem você, né, que veio de outro estado, de outra cidade, o próprio Leonardo, que não nasceu aqui. A nossa bugrada, a mesma coisa. Nós tivemos em Cáceres, Zé Benedito Canela, senador, Márcio Lacerda, senador, vice-governador do estado. Você está entendendo? Nós já tivemos Antônio Fontes, deputado estadual, Walter Fidelis, Hernani Martins, Túlio, e me foge algum. Nós continuamos com a mesma casa de 40 anos, Thiago. Processo comercial de casa precisa de um programa de incentivo à expansão de emprego. Qual que é o seu projeto, César? Vai expandir o emprego na micro e pequena empresa de Cáceres? Pergunta para esses esse ano a gente... A gente pode participar, só que não tem candidato. Tá? Mas quantas empresas tem na cidade, se é pequena, média ou grande, né? Qual que é a situação delas, né? O que elas precisam para, né, tomar um fôlego. Por exemplo, Ivana Lopes. Ivan era apaixonado pelo França. Tomou
Nós estamos com 7 anos, ele tomou 7 raquetadas do França. Alvará subiu, IPTU subiu, um monte de coisa. Virou um satanás, né? Vamos tirar esse cara daí. Eu falei, Ivan, você sabe o que é isso? São escolhas mal feitas, né? O cara vem com uma proposta, não. Você tem que fazer ele se comprometer com a categoria, Thiago. Você está entendendo? Ó, prefeito, você tem condições de reduzir 5% do valor do Pará? Prefeito, você tem condições de parcelar o ISSQN e criar esse compromisso? Não vai na promessa do cara que ele não vai cumprir, Thiago. Você está entendendo? É eleitoreira. Então, assim, o Francis tem perfil arrecadador. E eu não tiro a razão dele. Sabe por um fator, Cesare? Ele criou, o Francis vai largar o maior abacaxi do mundo para o próximo prefeito. Sabe por quê? Comprou carro, comprou máquina, comprou computador, comprou não sei o que de luz solar, comprou máquina de asfalto. Tem que pagar. Isso tem que pagar, tá tudo parcelado. Entendeu? E para pagar isso, Cesare tem. Bom, pessoal, nós estamos nas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer ao Eliezer por ter me feito esse convite de participar. Foi muito bom. Gostaria de dizer, a gente tem vários temas ainda que nós poderíamos ter abrangido aí, mas ficaria uma live muito, muito longa. Vão ser outras oportunidades, com certeza, mas nós temos principalmente dessa questão da empregabilidade, dessa dinâmica aí, falar dos potenciais de caças, um monte de gente fala, mas o que precisa do potencial da receita de bolo, virar bolo, são os ingredientes. Infelizmente, a gente tem visto esses ingredientes sendo aplicados em outras áreas que não são as que deveriam ser aplicadas. De toda forma, essa é uma oportunidade de nós conversarmos, porque eu gostaria de estar presencialmente com vocês também, para a gente estar fazendo esse bate-papo. Sabemos que por condições agora da atualidade não podemos, mas podemos participar. E também dizer que estou à disposição para outras lives, outras conversas nesse sentido, inclusive para poder responder de forma assim, mais direta os questionamentos, né, de algumas pessoas que fizeram. Vou lembrar aqui algumas que eu consegui ainda responder aqui, algumas pessoas viram eu aqui no teclado. Capacidade do nosso hospital, foi logo no começo que a gente está falando da Covid-19, né, do coronavírus, capacidade ampliação da nossa capacidade de UTI. Temos, pelo governo do Estado do Mato Grosso, previsto para Cáceres, mais 5 UTIs. Só isso, só mais 5. De um total que nós já temos hoje instalado de 26. Das 26, nós temos 6 no regional, 20 está no cadastro do CENES, 20 no Hospital São Luís, sendo 10 públicas, 10 do SUS. Ou seja, de 26 passaremos para 31. Isso não atende bem de perto nossa necessidade. Segundo o cálculo do próprio pessoal da saúde, nós precisaríamos ter mais 50 unidades de UTI para atender as pessoas que fossem precisar delas, se nós continuarmos mantendo o distanciamento social, mantendo as aulas suspensas, mantendo o que nós estamos hoje. Nossa curva, ela vai precisar, para atender as pessoas, dessa forma, mais 50 unidades de UTI. Se nós não fizermos nada, ou seja, se a gente deixar para o Deus dará, aí não tem quantidade correta de UTI para atender a população. Lembrar de novo, ter atendimento na UTI também não garante a vida. O que nós estamos tendo hoje, de quem vai para a UTI, nível Brasil, é 50%, né, de sobrevida. 50% de quem vai para a UTI, infelizmente, está vindo a óbito. Então, essa foi uma das questões que foi colocada, e que tanto eu respondi lá por escrito, como agora também estou finalizando, e nas considerações finais, deixar aqui meu agradecimento a quem acompanhou, a quem vai estar assistindo essa live em outros momentos, porque ela vai ficar gravada, e dizer que a gente está sempre à disposição para estar dialogando com a população. Afinal, política, né, exige esse contato, essa prestação de contas, não pode ser em mão única, né, ela tem que ser de mão dupla. Então, nós estamos à disposição e agradeço de novo a oportunidade. Certo. Quero agradecer a oportunidade, já me coloco à disposição para futuras lives, o que a gente puder contribuir,
estamos aqui disponíveis. Quero pedir a todo empresário cacerense, a todo comerciante, procure seguir as normas, trabalhe com responsabilidade, né? Nós estamos tendo a oportunidade de manter as portas abertas, então vamos ser responsáveis e vamos tomar todos os cuidados necessários. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver dificuldade, pode procurar a associação comercial. A gente realmente está na hora de juntar forças para poder sair dessa crise. E também pedir à população que tenha compreensão, que siga as regras, tá? O uso de máscara é essencial, o distanciamento é essencial. Nós estamos fazendo a live, não estamos usando máscara, porque está cada um individualmente, né, no seu espaço de trabalho, na sua casa, sozinho, mas usar máscara é essencial, tá? Me coloca à disposição, a Associação Comercial também está à disposição, e a gente espera sair dessa crise todo mundo junto, né, com o mínimo de prejuízo possível. Eu primeiro pedir desculpa que jornalista fala demais, né? Até mais do que não deve. E agradecer aí o César e ao Thiago, né? E a você pelo convite. E confesso para você que eu gostei do negócio, entendeu? Eu adoro. Eu trabalhei em televisão 20 anos, inclusive nós fizemos um único debate que teve para governador aqui na difusora com o Silval Barbosa, não sei se você lembra que eu chamei ele de mentiroso, ao vivo. E tá na veia, né? Volto a dizer, não sou inimigo de vereador, não sou inimigo de prefeito. E também não sou adversário, porque eu não sou candidato a nada. Eu sou crítico, entendeu? Então, eu critico a postura de um determinada... Por exemplo, Thiago. Se o Thiago fizer uma cagada lá na SEC, pode ter certeza que eu vou criticar o Thiago. Você está entendendo? Não é pela amizade, não é por eu ser associado da SEC, né? Assim como o César, é a mesma coisa. Você está entendendo? Mas, assim, é uma crítica com respeito, com moderação. Esses dias para trás, até César, eu não contei isso para o César. Eu não sei que evento que eu fui. Foi uma manobra sem vergonha da prefeitura para fazer uma prestação de contas que botaram o procurador Bruno para fazer uns 7 anos da gestão do Francis. E eu estava numa rodinha e chegou nas minhas costas o Francis e a Dona Maria. E aí o pessoal que estava de frente e viu o Francis chegando pelas minhas costas, fez sinal para mim, falou, tá chegando o prefeito e a mulher dele atrás de você, como se fosse um inimigo com um espeto, né? Eu virei, educadamente, peguei na mão da Maria, ei Maria, como vai? Peguei na mão do Francis, estava com um saco de amendoim na mão, dei para o Francis, conversei com ele, o pessoal olhou para mim e falou assim, mas você não é inimigo do Francis? Eu falei, não, vocês estão equivocados. Eu não sou inimigo do Francis, até porque, né, não tem razão de ser, nunca me fez mal. Não sou adversário, porque eu não sou político, então não disputo nada com ele. Eu sou crítico. E é isso que as pessoas, infelizmente, não é em Cássio, no Brasil inteiro, não entendem. Quando eu falar do vereador César Pastorello, quando eu falar do Thiago, presidente da SEC, eu não estou falando da pessoa do César e do Thiago, do cargo que eles ocupam atualmente, entendeu? E as pessoas não sabem separar isso, infelizmente. Mas isso
Gente, um abraço a todos vocês. Eu quero aqui agradecer ao César Pastorello, vereador. Quero agradecer ao Tiago, presidente da SEC, que de pronto aceitou o convite. Quero agradecer também ao Gonzaga, né, já escrevi algumas matérias com orientações do Gonzaga. Se eu escrevi alguma coisa no jornal Correio Cacerense, quando eu trabalhei lá com a finada Dona Ofélia, foi graças a algumas aulas que eu tive com o Gonzaga. Você foi meu professor. Eu sinto muito honrado em ter vocês aqui presente na minha live, e nós não estamos, lembrando, nós não estamos usando máscara, porque está cada um em sua. Eu estou na minha casa, pelo que eu vi, o Tiago está na associação comercial, o Gonzaga deve estar na casa dele, o Pastorello também. Por isso, nós não estamos usando máscara. O decreto continua valendo. Se você for sair na rua, use máscara, para você não levar até para sua casa aquilo que você não gostaria que seus filhos contraíssem. E no mais, agradecer ao Júnior, que esteve aí na técnica hoje. Tivemos aqui alguns contratempozinhos aqui na transmissão, mas isso é da tecnologia. A gente nunca vai conseguir bom 100% possível. Agradecer todos que estiveram conectados com a gente, todos aqueles que estiveram conectados com a gente aí, muito obrigado pelos comentários, por estar lendo os comentários. E também dizer que quando eu faço uma crítica, eu não estou criticando a pessoa, tipo o prefeito. Eu não estou criticando a pessoa do Francis, eu estou criticando o prefeito Francis. De vez em quando eu marco o César Pastorello em algumas publicações minhas, eu não estou criticando a pessoa do César Pastorello. O político, estou dando ponto, estou dando um ênfase no político César Pastorello. O Tiago, agora que eu estou conhecendo, não tinha, já conversei só por telefone, mas gente, espero contar com vocês para outras lives que a gente vai continuar fazendo, discutir aqui assuntos diversos. Tem até o Gonzaga que deu uma boa ideia aí, um debate entre os pretensos pré-candidatos a prefeito, né? Já que nas suas casas mesmo, ele podia estar falando aí para os nossos internautas. Muito obrigado a todos, boa noite, bom final de semana e que Deus nos abençoe e nos proteja.